Para a lei orgânica do município de São Suzano. Eu vou ler cada uma, eu vou ler sobre os títulos lá para concurso da Câmara do Suzano. E posições preliminares é só uma página, né? De preâmbulo, título 1, disposições preliminares e do município e competência. Tá, vamos lá, cada um. Preâmbulo. Nas representações do povo suzanense, reunidos na Assembleia Municipal Constituinte, invocada a proteção de Deus e no ideal de todos assegurar justiça e bem-estar, decretamos que promulgamos a Lei Orgânica do Município de Suzano. A Lei Orgânica do Município de Suzano, a Câmara Municipal de Suzano, no uso de suas atribuições constitucionais e legais em sessão solene em 2 de abril de 1990, promulga a Lei Orgânica com as disposições preliminares. Posições preliminares, capítulo 1 do município e competência. O município de Suzano é uma unidade do território do Estado, com personalidade jurídica, direito público interno e autonomia nos termos assegurados pela Constituição do Estado de São Paulo e a da República Federativa do Brasil. O município de Suzano terá como símbolos a bandeira, o brasão de armas e o hino estabelecidos em lei na municipal. O município tem como competência privativa legislar sobre assuntos de interesse local, cabendo-lhe, entre outras, seguintes atribuições: elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, ou seja, as leis orçamentárias, instituir e arrecadar tributos, sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo de obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei, criar, organizar e suprimir distritos observados na legislação estadual, organizar e prestar serviços públicos de forma centralizada ou descentralizada, sendo neste caso ele vai organizar por outorga ou por delegação, por outorga suas autarquias às entidades ou paraestatais, ou por delegação a particulares mediante concessão, permissão ou autorização. A atribuição também tem disciplinar a utilização dos logradouros públicos e em especial quanto ao trânsito. Disciplinar a utilização, quero dizer. Quanto aos trânsito e tráfego provendo sobre transporte coletivo urbano, seus itinerários, os pontos de parada e as tarifas, os serviços de táxi, seus pontos de estacionamento e as tarifas. A sinalização, os limites das zonas de silêncio, os serviços de carga e descarga, a tonelagem máxima permitida aos veículos, assim como os locais de estacionamento. Quanto aos bens, o que lhe pertença, dispor sobre sua administração, utilização e alienação, e quanto aos bens de terceiros, adquirir, exclusive, através de desapropriação, instituir servidão administrativa ou efetuar ocupação temporária. Também tem que disposições sobre manter como a cooperação técnica e financeira da União e do Estado e programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental, prestar com cooperação técnica e financeira da União e dos Estados o serviço de atendimento à saúde, promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle de uso de parcelamento da ocupação do solo urbano, promover a proteção de patrimônio histórico-cultural, observar a legislação de ação fiscalizadora federal e estadual e cuidar da limpeza das vias e logradouros públicos e dar destinação ao lixo e outros resíduos de qualquer natureza. Considera os estabelecimentos industriais e comerciais, licenças para sua instalação e horário de funcionamento, observadas as normas federais pertinentes e revogá-la quando suas atividades se tornarem prejudiciais à saúde, sossego público e bons costumes. Dispor sobre serviço funerário, mediante a lei específica no qual contemplará a obrigatoriedade de prover funeral gratuito e condigno aos que forem comprovadamente carentes. Administrar os cemitérios públicos e fiscalizar os pertencentes a entidades particulares. Regulamentar, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de qualquer outros meios de publicidade e propaganda nos locais sujeitos a poder de polícia municipal. Dispor sobre a guarda e destino dos animais apreendidos, assim como sua vacinação, com a finalidade de erradicar moléstias, zoonoses, sabe? Dar destinação às mercadorias apreendidas em decorrência da transgressão de legislação municipal, constituir guardas municipais destinadas à sua proteção de bens, serviços e instalações, instituir regime jurídico único para seus servidores de administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, bem como planos de carreira, estabelecer e impor penalidades por infrações às suas leis e regulamentos e organizar o abastecimento alimentar. Parágrafo único, o município poderá, no que couber, suplementar a legislação federal e estadual também, no que couber, certo? Ou seja, com coisas correntes que estão lá na Constituição. Artigo 4. O município tem como competência concorrente com a União, Estado e o Distrito Federal, entre outras seguintes atribuições. São 12, 13, 14, 15 atribuições. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, proteger os documentos e obras em outros bens de valor histórico e artístico e cultural e monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos, impedir a evasão
e destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar as florestas e fauna e a flora, fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, combater as causas da pobreza e dos fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e maneiras e minerais em seu território, estabelecer e implementar política de educação para a segurança do trânsito, dispensar as microempresas e as empresas de pequeno porte, tratamento jurídico diferenciado, promover e incentivar o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico, fomentar a constituição de cooperativas de consumo, trabalho, saúde, moradia, alimentação e outras, com a participação da continuidade para fins de combate ao desemprego e a propiciar melhores condições de vida aos municípios através de programas de assistência específicos. E assim termina o título 1. O básico não. É interessante. Aqui fala de competências. Coisas que o município tem que fazer.